Com a Fox Football você fica por dentro de tudo do mercado da bola. E esse que tá pegando fogo, e hoje a gente traz as novidades aí dessa última semana. Então a gente inicia primeiramente com o tricolor paulista, querendo um lateral da seleção brasileira. E aí a gente vê por aí, pessoal, as más línguas dizem que Gabigol e Dudu vão se juntar no Cruzeiro. Será que isso vai acontecer mesmo? E do outro lado a gente tem o Verratti. Pode tomar o mesmo caminho do Cano e trocar o Vasco pelo Fluminense? Também temos a novela Facundo Torres, fecha ou não com o Palmeiras? E a gente também tem o nosso técnico aí, que foi destaque do futebol brasileiro e repetiu o feito do Jorge Jesus. Ele faz um intercâmbio no Al Rayyan, que é o time do Roger Guedes, e o Roger Guedes desembarca no Flamengo? Vem com a gente para você saber um pouco de cada história dessa. O Wendel, lateral esquerdo atualmente no Porto, que está com a seleção brasileira sendo convocado pelo Dorival. O lateral hoje tem 31 anos. Ele que foi revelado pelo Grêmio e o Grêmio que também fez sondagem por esse lateral, para ver se conseguiria repatriá-lo. Mas tinha a concorrência do tricolor paulista e do Corinthians. Então acaba tendo um impasse. E o que mais tem de novidade nessa história aí? O Wendel está muito indeciso se ele volta agora para o Brasil, já que ele atingiu o auge aí aos 31 anos jogando no time europeu e também foi convocado para a seleção brasileira. Qual que é o impasse? O Porto não quer renovar com o atleta e agora ele tem uma proposta oficial do São Paulo na mão. Ataque dos sonhos do Cruzeiro, Gabigol e Dudu. Como a gente pode começar pelo lado mais polêmico? Gabigol foi novamente lá no Podpah falar com o Igão e com o Mítico e ele deixou, na verdade, o futuro em aberto. A gente lembra que o Globo Esporte tinha dado a notícia que o Gabigol fechou com a Raposa, mas não é bem assim. Gabigol falou de temas que gostaria de jogar nos grandes do Nordeste, não descarta o Corinthians, apesar da situação difícil do clube de trazer mais um jogador com alto salário, e ainda a gente tem a concorrência de outros times, pode ser na Arábia, então nada certo ainda para esse ataque dos sonhos. Por outro lado, o Dudu já é confirmado. Podem cravar aí. Dudu vestirá a camisa do Cruzeiro em 2025. O atleta com uma idade um pouquinho mais avançada, mas ainda tem muita lenha para queimar. Única coisa é que vai ter que reduzir um pouco o salário depois daquele imbróglio que teve na primeira oportunidade que ele poderia ter ido para o Cruzeiro. Agora uma pergunta para vocês. O raio cai duas vezes no mesmo lugar? Pelo visto, sim. Assim como o Cano fez na troca do Vasco para o Fluminense, o Verratti pode estar tornando esse mesmo destino uma verdade. Então vem entender com a gente. Hoje o Verratti ele tem um contrato com o Vasco até o final de 25, ou seja, meio de 2025 já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Qual que é o impasse nessa negociação? O Vasco não quer aumentar o salário do Verratti e o Verratti vê o Fluminense como uma oportunidade de um último contrato na sua carreira, visto que ele já está com 36 anos. Mas um fator que pode deixar o Verratti ainda no Vasco é que Renato Gaúcho está em negociações e conversas aí com o Vasco, na cidade que ele ama viver, que é o Rio de Janeiro. E o Verratti se anima com a ideia de ser treinado pelo Renato Gaúcho. Lá na Barra Funda, no Palmeiras, a novela Facundo Torres continua. O que nós temos e apuramos de notícia é que o Abel Ferreira entrou em contato com o atleta para convencê-lo a não ir para o Cruz Azul, que tinha feito uma proposta oficial ao Orlando City de 11 milhões de euros. O Palmeiras estaria disposto a pagar 12 milhões de euros para o Facundo, revelado pelo Peñarol, já pensando no Super Mundial e na substituição pelo Estevão, que sai no meio do ano. E a gente sabe, né, torcedor aí do Verdão, o Abel sempre tem um plano e o final normalmente é feliz para o Palmeiras. Fazendo a ponte aérea e voltando para o Rio de Janeiro. O caso aí Arthur Jorge, que abalou o cenário brasileiro depois daquele timaço de 2019 do Flamengo com o Jorge Jesus. Então qual que é a situação aí, torcedor botafoguense? O Arthur Jorge, ele tá num impasse muito grande, né? Acabou de ter um ano aí, cara campeão de tudo, nem conversou ainda com o John Textor, porém, ele tem uma proposta na mesa do Al Rayyan, uma proposta que é 3 vezes maior que o salário dele. Mas por que ainda não está definido? Além do projeto, né, super aí top do Botafogo para 2025, a gente sabe que o Sporting de Portugal, que é um time que balança com a cabeça do técnico, tá balançando. 4 derrotas seguidas e o técnico do Sporting pode ser que saia. E aí com essas especulações do mercado, a cabeça do treinador fica naquele turbilhão. Mas com uma proposta salarial de 3 vezes o salário atual, muito provavelmente seja difícil segurar e ele desembarque no Al Rayyan. E falando de Al Rayyan, torcedor, lá tá o Roger Guedes.
né? O Roger Guedes que aí tá naquela dúvida, Corinthians, Flamengo, só que o Corinthians ainda não abriu discussão e o Flamengo vem forte na disputa pelo jogador. Sabendo que ele ganha 5 milhões de reais por mês, ele gostaria de manter o salário, só que fazer um contrato de 4 anos. É sempre bom lembrar que o Roger Guedes já está com 28 anos e seria também um grande impasse ali com a torcida do Corinthians, aonde ele tem uma identificação. Só que falando em identificação, é o que o Flamengo busca para substituir o Gabigol, que sempre tinha esse sinal com a torcida do Flamengo. O Flamengo quer um jogador midiático que consiga entregar dentro de campo, cumpra as funções que o Felipe Luiz deseja e ainda tenha esse cenário com a torcida. E a gente não pode esquecer, o novo presidente BAP do Flamengo já disse em rede nacional que é um sonho ter o Calvo Guedes no comando de ataque. Antes de trazer a notícia, a bomba final, eu gostaria de anunciar para vocês que agora a Fox Futebol tem uma parceria com a Bet Nacional. E antes que digam aí, a gente só anuncia o que a gente realmente usa. É muito boa a plataforma e a gente ainda está com uma promoção extra. Se você se cadastrar agora, a gente vai deixar o link aqui para vocês. Com R$30, vocês conseguem concorrer a uma camisa oficial que você sempre sonhou da sua escolha ou do seu time de coração. É só entrar, se cadastrar, colocar os R$30 e mandar um comprovante no direct da Fox para a gente ter todo o controle e você já pode estar concorrendo. E agora vamos para esse final. Uma notícia aí que já está sendo circulada, aquele burburinho, só que é bomba. Paul Pogba no Corinthians. E por que isso começa a esquentar e faz total sentido? O Corinthians está querendo, para até reverter um pouco da sua dívida, ter um time mais midiático para trazer mais patrocinadores, seja patrocinador master ou das mangas das camisas, para ter muito mais receita, além de atrair o torcedor e deixar o estádio cheio todo jogo. Então o Paul Pogba, mesmo fora de forma, aparece como uma excelente alternativa, não só no meio de campo, mas também com essa mídia toda que seria com o Depay e fazer o quarteto fantástico nos sonhos do corintiano, que seria Rodrigo Garro, Yuri Alberto, Memphis Depay e Paul Pogba. Quem não gostaria disso, né, pessoal? E aí, torcedor, gostou das notícias? Então, por favor, deixa seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo pra gente trazer cada vez mais novidade.